Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com o nosso tema dos milagres e hoje vamos ver a história de Alexis Carrel, que testemunhou uma cura em Lourdes. Vamos ouvir o seu incrível testemunho e a sua história. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com o tema dos milagres. Desta vez vamos olhar para um tema muito particular, não é? Dentro dos milagres, no seguimento do episódio de Fátima que apresentámos aqui há uns tempos. Vamos olhar para uma cura que foi testemunhada pelo Prémio Nobel da Medicina. Um tema interessantíssimo. Mas... antes de passarmos ao tema, bom, eu sou o Gonçalo Andrade, como habitual, e aqui comigo hoje tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá, Gonçalo, e olá a todos os que nos ouvem. Então, mas, Bernardo, temos aqui um tema de uma cura testemunhada por um prémio Nobel, mas o que é que se passa aqui? Em que contexto é que isto acontece? Não é? Nós estamos a falar, para já, não é uma cura num sítio qualquer, não é? Estamos a falar de Lourdes. Mas para quem... Nós em Portugal estamos mais familiarizados com Fátima, não é? Para quem... Se calhar um bocadinho para quem não está familiarizado com Lourdes, não sei se queres explicar aqui um bocadinho o que é isto, Lourdes? Que fenómeno é este? Eu acho que é importante nós vermos realmente qual é que é o palco em que esta cura se vai dar. Nós vamos falar sobre uma cura que acontece no ano de 1902, mas vamos muito rapidamente recuar alguns anos para sabermos alguns factos essenciais sobre esse palco de aparições marianas que foi Lourdes, nos Pirineus franceses. E a protagonista dessas aparições é uma rapariga de 14 anos chamada Bernadette Soubirous. Vem de uma família muito pobre, uma rapariga inclusive com problemas de saúde, com crises frequentes de asma, e era uma família muitíssimo pobre que vai nascer esta vidente de Lourdes no ano de 1844. As aparições de Lourdes acontecem todas num único ano, entre fevereiro e julho de 1858, quando esta criança tem 14 anos de idade, e o local mais específico é na aldeia de Lourdes, numa gruta, na gruta junto ao rio, o rio Gave, na ruta de Massabielle. E é nesta gruta que vamos... que vai colocar a aldeia toda de pantanas, basicamente, com estes acontecimentos. Não vamos, obviamente, agora dedicar este episódio ao tema de Lourdes, mas há aqui 3 momentos importantes que interessa reter. Num dos primeiros momentos, no dia 24 de fevereiro, na 8ª aparição, perante cerca de 300 pessoas, a Bernadette tem a sua aparição, que acontecia em todos estes dias, em que no fundo só ela vê e só ela ouve, e neste dia a senhora pede-lhe penitência e que se reze pelos pecadores, e pede ainda um ato de humildade de beijar a terra em penitência pelos pecadores. O que a rapariga faz e o que causa alguma confusão às pessoas que estão a ver. E depois, num segundo momento, muito importante para o tema que nos traz, no dia seguinte, no dia 25 de fevereiro, ela, num gesto bastante enigmático para quem não está a ouvir nada, não é? Porque só a rapariga que ouve as instruções da senhora, ela faz um pequeno buraco numa das partes mais escuras da gruta, começa a surgir um certo lodo. As pessoas não percebem porquê, mas ela lava-se nesse lodo, tenta beber essa água suja, e as pessoas até pensam que ela perdeu o juízo. Mas depois, ao final do dia, ficam por lá alguns curiosos e que começam a escavar o pequena poça de lodo que a Bernadette tinha posto a descoberto, e descobrem uma fonte de água mais clara. E é curioso, Gonçalo, que já neste dia as pessoas começam a encher garrafas de água. Ou seja, o que começou uma pequena poça de lodo já permitia encher garrafas de água ao final da tarde deste dia 25 de fevereiro. E depois... Então, mas só para nos situarmos aqui um bocadinho em termos de datas, não é? Nós estamos a falar de cerca de 50 anos antes de Fátima, não é? Mais ou menos. Sim, isto aqui é 1858, sim, precisamente. E a aparição de Lourdes, naturalmente, é a grande aparição mariana até ao ano em que se dá a aparição de Fátima, que no fundo vai adquirir uma dimensão maior do que a de Lourdes. E como vamos ver, o exemplo que hoje vamos trabalhar, Gonçalo,
é pelo facto de que Lourdes se vai tornar um local de curas que este local de aparição mariana vai adquirir uma dimensão mundial que ainda hoje em dia tem. Interessa, talvez, falar um bocadinho sobre a personalidade desta rapariga, quem era esta rapariga. As pessoas que a conheciam não lhe viam qualquer tipo de inclinação mística, até esta época, por isso faz lembrar aqui a Lúcia e a Jacinta e o Francisco em Fátima, uma criança perfeitamente banal, igual às restantes. A certa altura, um padre pergunta-lhe: o que é que tu dirias se o senhor bispo achasse que tu estavas enganada? E a rapariga responde com esta simplicidade, diz: eu nunca seria capaz de dizer que não vi o que vi e que não ouvi o que ouvi. e a certa altura um dos muitos intelectuais que se interessou pelo tema de Lourdes e que a interrogou disse que tinha muitas dúvidas sobre as visões, e ela respondeu também, esse intelectual: é meu dever falar-lhe delas, mas não é meu dever fazê-la acreditar nelas. Portanto, ela é muito humilde, extremamente humilde, e esta rapariga que vai... E assertiva, muito assertiva. E ela que vai ter este papel dramático, não é? No desenrolar destes acontecimentos ao longo de 18 aparições. Quando os fenómenos terminam, ela desaparece de cena. Ela depois fica ainda algum tempo em casa dos pais, mas decide ir para o centro do país, para Nevers, para as Irmãs da Caridade, segue a vida religiosa, e até há uma expressão que eu encontrei que achei muito curioso, em que a própria se descreve desta forma tão humilde. Diz: a Virgem usou-me como uma vassoura para varrer o pó, e quando o trabalho está terminado, a vassoura é colocada de novo atrás da porta. Isto é mesmo um exemplo incrível de humildade. Por isso, nada mais se ouviu de polémico sobre esta Bernadette quando ela segue a vida religiosa, por no fundo sentiu que a sua missão estava terminada, já não havia mais nada para fazer no que tinha respeito ao tema de Lourdes. Portanto, foi alguém que depois mais tarde não teve muita notoriedade, não fez grandes... Não, eu penso que há uma altura em que ela é chamada à barra, porque a certa altura publicam-se livros sobre isto, e já não me recordo dos detalhes, mas ela altura é chamada à barra porque ela vem escrever algumas cartas a criticar alguns dos livros, a dizer que o que consta desses livros foram coisas que ela não disse. No fundo, ela surge pouquíssimas vezes, e quando surge é para corrigir certas palavras que atribuíam a ela, não é? Em certos livros, mas é uma figura extremamente discreta, e ela morre nova porque os seus problemas de asma e de saúde respiratória fazem-na morrer muito nova. Quando já era religiosa, chegou a fazer os votos perpétuos, mas ela morre muito nova. Morre em 1879, com 35 anos, vítima de pneumonia. E depois é canonizada pelo Papa Pio XI, e para termos uma ideia, Gonçalo, aqui o Santuário de Lourdes recebe por ano cerca de 6 milhões de peregrinos, o que é uma coisa impressionante. Impressionante, de facto. Ia perguntar, este episódio não é sobre Lourdes, não é sobre uma cura específica. Portanto não nos íamos focar aqui. Mas já agora, assim, em comparação, por exemplo, com o exemplo que temos mais próximo, não é? São as aparições de Fátima. Houve muitas testemunhas aqui durante as aparições, ou seja, iam lá pessoas assistir às aparições como em Fátima. Foi uma coisa mais pessoal, mais privada. Sim. Temos a situação da água, mas tirando isso, temos aqui testemunhas externas que possamos olhar, ou assim? A primeira aparição é numa quinta-feira, no dia 11 de fevereiro, e a Bernadette está sozinha. E é por acaso, estava a procurar lenha, e é aí que ela vê essa senhora. No domingo... Bastante semelhante a Fátima também, até agora. Sim, semelhante. Depois, no domingo, já regressa com uma dúzia de amigos. E depois há um crescendo, mas como são 18 aparições, não é como em Fátima, em que os números estão sempre a crescer, porque há aqui aparições em que vêm menos pessoas. Eu se calhar arriscaria dizer que a média de pessoas rondaria as 100, 200 pessoas em cada uma destas 18 aparições. Acho que há aqui um dia em que estão cerca de 8.000 pessoas. Há um dia, 4 de março, em que inclusive há uma criança pequenina, com menos de 2 anos de idade, que é curada por estes acontecimentos. Estavam cerca de 8.000 pessoas que atestam esta situação, mas a média não era essa, a média era escassas centenas em cada aparição. E olhando aqui para as datas, não parece ser uma coisa regular, não. Estilo não. Dia 13 de cada mês, não é? Portanto, Não, havia muita resistência, as autoridades estavam... não era como em Fátima, em que havia uma autoridade anticlerical, não era tanto assim, não é? Isto era uma aldeia mais tradicional, mas achava-se que estes acontecimentos estavam a perturbar a paz do local. E a Bernadette teve vários problemas e vários obstáculos e muitas críticas. Foi muito interrogada e foi muito criticada,
e enfim, e vi várias pessoas que achavam que ela estava a ter episódios de epilepsia ou que era louca. Ok, mas se calhar depois trataremos, acho que o tema merece, não é? Merece um episódio próprio Trataremos porque isto é toda uma história cheia de detalhes complexos que nós gostaríamos de preparar para poder trazer aqui, num dos nossas típicas sagas, não é? Fazer aqui um episódio de várias partes digno das aparições de Lourdes, mas esta introdução é só para colocar aqui o palco daquilo que vai ser o nosso tema principal, que é a cura de uma rapariga. Exato. Então, depois destas aparições, não é? Lourdes começou a receber muitos peregrinos e foi um local que se tornou especialmente famoso, ainda hoje em dia é famoso, por curas, não é? Pelas curas. Pessoas que vão lá com doenças e que relatam, não é? Que depois de irem lá e de... Algumas bebem água, não é? Algumas bebem água, outras lavam-se na todos. água, assim, são as duas coisas que se fazem tipicamente. Sim. E há muitas pessoas que começaram a aparecer relatos de curas, não é? Ao longo dos anos depois destas aparições. E uma coisa particular que aconteceu, estamos aqui, como disseste, Bernardo, nos Pirineus, na zona dos Pirineus franceses, é que como havia estes relatos de curas, as pessoas pensaram, vamos investigar, não é? Já que há aqui um sítio em que parece que está a acontecer qualquer coisa, vamos investigar. E criou-se este bureau médico de Lourdes, não é? Que começou, no fundo, no próprio ano, a fazer o registro, no próprio ano das é? aparições, porque há curas logo desde o ano das aparições. Portanto, este bureau é algo que é fundamental aqui no estudo destas coisas que se passam, das curas que se passam em Lourdes. E Bernardo, em que é que consiste este bureau exatamente? Ou seja, são um conjunto de médicos, mas são médicos católicos, são médicos quaisquer, ou seja, pode ser qualquer médico pode candidatar-se a ir lá e ficar lá e analisar estas coisas, como é que eles operam. Este gabinete médico está ainda em operação. Ele está em operação desde 1958, o que é impressionante. Os números de curas relatadas, naturalmente nós estamos a falar de curas atestadas, não é? Os números de pessoas que apresentaram casos de curas já ultrapassa os 4 milhares de curas. No começo, os médicos que se interessaram por estes temas eram católicos, mas muito rapidamente surgem médicos céticos, agnósticos, que se interessam por estes fenómenos. E convém não perder de vista que, como há bocadinho referi, é a própria senhora que indica a Bernadette aonde escavar, para onde surgir aquele poço de lodo, aquela poça de lodo, que depois se vai tornar uma fonte. A senhora diz que essa água é para ser bebida. Aliás, a primeira pessoa a beber esta água, ainda quando estava suja, foi a Bernadette, como há bocadinho vimos. E por isso... Porque, entretanto, já não está suja, não é? Ou seja, já não. Mas o que é interessante é, para que fique claro, o que traz a Lourdes médicos católicos, mais ou menos católicos, até nada católicos, é o facto de que há uma vidente que diz que a senhora mandou beber a água e também mandou fazer penitência pelos pecadores, e que as pessoas que o fazem, ou que se lavam nessa água e que bebem essa água, muitas delas entram doentes no santuário e saem de lá curadas. E isso é que torna um local de alto interesse médico que ainda não parou de o ter. Ok, então eles seguem aqui um conjunto de procedimentos para verificar, não é? Para terem a certeza daquilo que estão a fazer e se existir uma cura, para terem a certeza que foi uma cura milagrosa, não é? Então, ao que parece, dentro dos seus procedimentos, o que acontece para se poder reconhecer uma situação como cura, não é? Portanto, a pessoa, quando chega lá, a primeira coisa que tem que fazer é ir ao bureau, não é? Dizer, olha, eu estou doente. Eu sou doente e a minha doença é esta. A minha doença é esta, tem que levar o diagnóstico, sim, não é? Os atestados, os exames, o que a pessoa tiver. E o diagnóstico é confirmado lá pelos médicos lá. Que percebi, sim. Não é? Porque, ou seja, a pessoa pode trazer uma doença diagnosticada por um médico amigo para falsificar o milagre. Portanto, eles vão ali e quando chega lá eles verificam, confirmam que o diagnóstico de facto é aquele. Ou seja, não permite este tipo de trafolhices. Não é assim que funciona. É essencial autenticar a doença à chegada. Isso é um ponto científico que existe por este gabinete médico de Lourdes, aliás, porque o staff deste gabinete médico tem médicos que não são católicos. Exato. E o que é que acontece depois? Portanto, a pessoa autentica-se o diagnóstico, não é? A pessoa está de facto doente. É uma coisa grave e incurável, não é? Ou pode ser só
pode ser só uma doença muito chata. Eu acho que não há qualquer tipo de restrição. A única questão que o gabinete médico impõe é que tem que ser um prognóstico e um diagnóstico e um prognóstico muito claro para quem lá está. Ou seja, tem que ser clara para os médicos que lá estão qual é a doença. Não pode ser uma doença que os médicos lá desconfiem que seja doença. Tem que ser obviamente uma doença, tem que ser uma doença permanente e tem que ser uma doença que os médicos conheçam o prognóstico, saibam que por exemplo, que o prognóstico é estas doenças não costumam ter cura, ou então que saibam que esta doença, por exemplo, leva à morte do doente. Não é? Tem que ser um prognóstico claro para os médicos. Depois de ser analisada, a pessoa vai ao santuário, não é? Faz, pronto, imagino, bebe água. Faz as suas abluções, não é? Mergulha ou bebe água, não é? Depois... Ou mergulha na água, ou seja, imagino que dependa da situação, sim, não é? Sim, há uma série de piscinas individuais, as pessoas metem-se lá dentro. Devoção, não é? E faz as coisas de acordo com o que entendo. Ou não sei se existe alguma prescrição, ou seja, se está previsto que as pessoas rezem de determinada maneira ou determinada Não, eu acho que cada pessoa reza pela sua cura, não é? Naturalmente as pessoas que lá vão são peregrinos católicos, não é? Rezam a Nossa Senhora pela sua cura e depois o processo passa por... Para quem assim o deseja, mergulhar nas piscinas. Há uma espécie de umas piscinas que têm o tamanho de um corpo humano, mais coisa menos coisa, que estão permanentemente cheias com a água que sai desta tal fonte, que hoje em dia permite encher várias piscinas em paralelo, piscinas do tamanho de uma pessoa, não é? A pessoa mergulha-se nessa água e pode acompanhar isso também com o beber da água, que depois se pode comprar cá fora, ou até engarrafar. Cada pessoa pode levar uma garrafa e encher nas várias bicas de água que há no santuário. Exato. E depois, se houver uma cura, não é? Se houver uma cura, a pessoa volta ao birro, a pessoa regressa ao birro, é isso mesmo, a pessoa regressa ao birro, é isso mesmo, e diz, cá estou eu. Naturalmente estas curas não são 100% das pessoas que lá vão são curadas, não é assim que funciona. Há uma pequena porcentagem de pessoas. Não era uma maravilha, não é? Senão estávamos lá todos nós. Mas há realmente uma percentagem significativa ao ponto de interessar os médicos a terem lá um gabinete permanente, não é? E a cura, Gonçalo, tem que ser completa. Quando a pessoa lá aparece a dizer assim, estou curada, essa cura tem que ser completa, tem que ser imediata, ou seja, a cura tem que ter acontecido na sequência do contacto com a água. Não pode haver convalescença, não pode haver o tratamento com base em medicamentos, ou seja, não pode haver nenhum tratamento ou terapêutica que a pessoa tivesse a fazer que pudesse justificar a cura. Não é? Tem que ser uma cura, se quisermos, medicamente inexplicável. É uma das condições para que se possa colocar lá no gabinete, fazer uma pastinha, não é? Com um caso de cura eventualmente milagrosa, porque este gabinete médico não se pronuncia sobre milagres. O que ele tem é um crivo de critérios, não é? Que acabámos de referir, não é? E só passa esse crivo de critérios quem estava claramente doente à chegada e quem estava claramente curado à saída de forma completa e imediata e sem nenhuma outra explicação médica. Sem um tratamento ou sem... Portanto, um caso que, por exemplo, não seria considerado aqui, eu chego lá e tenho um braço partido, sei lá, e vou lá, pronto, faço as minhas orações, saio, continuo com o braço partido, ao fim de 3 meses chego lá a dizer, olha, o braço ficou curado. Claro, isso não passa ao crivo. Portanto, isto, ou seja, tem que ser completa, não é? Portanto, tem que desaparecer o problema, tem que ser imediata, sem convalescença, definitiva e sem recaída. É isso mesmo. Mas sem recaída, ou seja, aqui sem recaída, ou seja, não é, eu tinha o braço partido, o braço ficou curado e eu nunca mais parti o braço na vida. Não, ou seja, não, sim. Pronto. Nesse caso não se aplica, não é? Mas é uma coisa, ou seja, sim, neste caso não se aplica. No caso do cancro, por exemplo. No caso do cancro não pode ter uma recaída, por exemplo. E repara, Gonçalo, aqui o volume de situações, não é? Ou seja, nós temos aqui números até 1976, temos aqui mais de um século de gabinete médico em Lourdes, e as pastinhas de curas que lá estão são mais de 4.500 até 76, pois isto continua até aos dias de hoje. E o que é interessante, Gonçalo, é ver que destas alegadas curas, não é? Que cumprem estes critérios que referimos agora, quantas é que a Igreja Católica reconhece como autênticos milagres? Isso é que é impressionante, em 4.500. Bem, em 4.500 curas reconhecidas... Que passaram este critério, não é? Que é um critério apertado. Sim, que passaram estes critérios do bureau médico, que diríamos... Acho que poderíamos dizer que já são suficientemente estritos. Impressionantes, sim, são impressionantes. Mas, sim, destes 4.500, apenas 68 curas foram reconhecidas como sendo milagrosas pela Igreja Católica. Pronto, no fundo, o que é que isto diz? Diz que os critérios da Igreja ainda são mais
ainda são mais estritos do que este. Mas um bocadinho aqui para termos a noção dos números, isto foi sensivelmente ao século e meio, não é? Sim, e eu até fazia aqui um pequeno ajuste, porque os nossos números, entretanto, já foram superados. Nós tínhamos aqui nas notas uns números até 2005, mas estava aqui a verificar, a Gonçalo, fiz aqui uma rápida pesquisa, já vai nos 70. Portanto, entretanto, houve mais duas que a Igreja Católica reconheceu desde 2005 para cá. Exato. Mas o que eu estava a pensar é, portanto, se temos cerca de 4.500 curas num século e meio, isto corresponde aqui sensivelmente, não é, a cerca de 30 curas por ano. O que é impressionante, não é? O que é impressionante. Reparem que é uma pequena percentagem, não é? São milhões por ano que lá vão, não é? Mas é o suficiente para manter o gabinete médico ocupado. Significa que são para aí 2 ou 3 por mês. Pois. Sim, sim. Em média. 2 ou 3 por mês existe uma situação destas em que o gabinete reconhece, ou seja, pelos critérios do gabinete, se calhar é uma cura inexplicável, mas ainda não é o suficiente para a Igreja Católica reconhecer milagres. É preciso muitíssimo mais. O grau de exigência é incrível. Aliás, temos aqui a percentagem, cerca de 1,5% das curas que foram reportadas à luz daqueles critérios, não é? Só 1,5% é que a Igreja reconheceu como milagres autênticos, o que é impressionante. Exato. Que é sensivelmente um a cada 2 anos, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. É impressionante. A cada 2 anos temos um milagre reconhecido pela Igreja em Lourdes, e se calhar temos muitos mais, só que como os critérios são apertados, não é? Não são reconhecidos, e também não sabemos. Imagina, uma pessoa que vai lá por devoção e que não passa no burro médico. Sim, claro. Aí já não. Mesmo que tenha uma cura, não tem hipótese. Se tiver a cura, mas não é já não é contabilizada. Se a pessoa foi curada por ter estado lá e ter bebido água, ter tomado um banho nas águas de Lourdes, mas não se apresentou à entrada como doente e não foi diagnosticada à entrada, já não dá. Já não passa nestes critérios. Portanto, tem aqui um crivo muito apertado. Bom, e neste contexto, não é, de curas, é que chegamos aqui à cura que nos traz ao episódio de hoje, apesar de já nos termos estendido um bocadinho. Quem nos ouve já está habituado. Também quem está cá, quem corre por gosto não cansa, como se costuma dizer, não é? Também quem está cá já não surpreendemos ninguém, Gonçalo, já não surpreendemos ninguém. Exato. Mas é neste contexto de curas e de critérios apertados que surge a cura que nós vamos ver hoje. A cura que vamos ver hoje é uma senhora chamada Marie Bailly com 2 L's. B-A-I-L-L-Y. Bailly, que foi uma destas situações de cura em Lourdes, e é um caso muito especial porque o médico que fez o reconhecimento, mais tarde, veio a receber o Prémio Nobel da Medicina, foi o médico francês Alexis Carrel. Mas aqui um bocadinho para contexto, não é? Quem é que foi este Alexis Carrel? Mais ou menos, assim, traços muito gerais. O que é que ele fez da vida? Ou seja, como é que foi, o que é que ele, onde é que ele nasceu? Como é que ele chegou a médico? E porquê é que ele ganhou o Prémio Nobel? Em que é que ele se especializou? O Carrel foi um dos mais formidáveis médicos e cirurgiões franceses. Ele nasce em 1973, perto de Lyon, e aí tem uma educação típica na altura, num colégio jesuíta, em que ele ganha o seu interesse pelas ciências da natureza, estuda medicina na Universidade de Lyon, doutora-se no ano 1900. A sua tese de doutoramento é uma tese sobre cirurgia, sobre como operar o cancro da tiroide. Ele trabalha com a orientação de um importante anatomista francês. E aqui acontece uma coisa curiosa, Gonçalo. E ele, portanto, é uma pessoa cujas opiniões nesta altura sobre a fé cristã eram as de um agnóstico. Era uma pessoa que tanto se lhe dava, nem era cristão, nem era ateu. Era um agnóstico, era a melhor definição do Alexis Carrel nesta altura. E acontece que em maio de 1902 era comum os médicos, até por voluntariado, acompanharem os peregrinos que iam a Lourdes, ou seja, havia um comboio que atravessava o país e levava peregrinos para Lourdes, um comboio que estava cheio de doentes, como se pode imaginar, não é? E esse comboio era um comboio assistido por médicos, por uma equipa médica, e há um colega que a certa altura não pode ir e pede ao Carrel para o substituir. E então é assim que em maio de 1902 o Alexis Carrel está a bordo do comboio para Lourdes, e é aí que ele vai deparar-se numa das carruagens com esta rapariga Marie Bailly que está a sofrer de uma meningite tuberculosa em fase terminal e que tem poucas horas de vida. O Carrel
Ainda regressará a Lourdes mais umas 4 vezes, portanto um total de 5 vezes. Depois de 1902 ele voltará lá em 1909, 10, 11 e 12. Claramente cada vez mais fascinado com esta questão das curas de Lourdes. Ele tem a sorte de assistir a uma segunda cura milagrosa. Em 1910, quando está em Lourdes pela terceira vez, ele assiste à cura de uma criança de 18 meses que tinha nascido cega. E esta criança começou a ver, depois do contacto com as águas de Lourdes, e ao colo de uma enfermeira de 35 anos, chamada Anne-Marie de Lamotte, e o Carrel claramente apaixonou-se por esta enfermeira e depois vai-se casar com ela em Paris, uns anos mais tarde, já depois de ter o Prémio Nobel, portanto, o Prémio Nobel dele em 1912, e ele casa-se em 1913 com esta enfermeira. Portanto, houve aqui um duplo milagre, um milagre médico e um milagre mais amoroso, digamos assim, uma paixão, não é? Imagine-se o que é que isto pode marcar na vida de uma pessoa, não é? Mas tu perguntavas o Prémio Nobel. O Prémio Nobel que ele recebe... Portanto, não foi só a criança que ficou a ver, não é? Também abriram-se-lhe os olhos. E em 1912 ele obtém o Prémio Nobel em Fisiologia ou Medicina, e o título do Prémio Nobel é No reconhecimento dos seus trabalhos na sutura vascular e no transplante de células sanguíneas e órgãos. Mais especificamente, o Alexis Carrel desenvolveu uma técnica para cozer vasos sanguíneos, e o que ele fazia era uma coisa incrível, com uma destreza e com uma técnica que nós nem conseguimos imaginar, com base em agulhas e em fio, obviamente, finíssimo, né? Mas o que ele fazia era uma técnica de sutura em que os bordos onde havia uma ruptura qualquer vascular, não é? Os bordos, ele dobrava-os para fora, como se fosse a manga de uma camisa, e cozia-os depois de fazer esta dobra. Fazia uma dobra e cozia a dobra. Para quê? Para que no interior da veia houvesse um contacto perfeito, não é? No sítio da sutura. E como se pode imaginar, não é? Isto revolucionou o campo da cirurgia, não é? Conseguir fazer a sutura a um vaso sanguíneo é uma coisa absolutamente incrível. Depois tem um impacto dramático no transplante de órgãos, não é? Imagino que sim. Não seria o tipo de coisa que... Não, também não era para mim, não. É que não era de todo para mim, mas de facto é um avanço extraordinário. E portanto, este homem, recuando agora 10 anos para trás, né, para ter o Nobel em 1912, recuando para 1902, ele realmente vê-se no comboio para Lourdes, não é? E nunca foi a Lourdes, nunca teve este contacto com este comboio, não é? E com o contacto com estes doentes. E é aí quando ele se cruza com esta rapariga, Marie-Louise Bailly, que é uma rapariga de Lyon também da terra dele. Os pais desta rapariga tinham um passado médico complicado, morreram ambos com 50 anos com tuberculose pulmonar. Os seus irmãos também morreram de tuberculose. Ela contrai pela primeira vez tuberculose aos 9 anos de idade e a essa altura chegou a ter também meningituberculose. E aos 23 anos de idade, quando ela estava já às portas da morte, ela decide que tem que ir para Lourdes. O que não é muito fácil, porque o estado de saúde dela excluía de fazer uma viagem destas. Era muito frequente doentes terminais não fazerem a viagem, porque a viagem era de várias horas. Mas sabe-se lá como ela, lá de uma forma fortuita, passa debaixo do radar dos médicos que controlavam estas coisas, não é? Muito eficiente. Não é? E lá, a maca onde ela estava é enfiada no comboio, e o Carrel, quando se cruza com ela, nunca mais a larga até à sua cura, porque ele fica fascinado com esta situação e tira notas. E os cadernos de notas do Dr. Carrel estão no dossiê número 54 dos arquivos do Bureau Médico de Lourdes. Interessante também saber que esta rapariga, Marie, dizia que estava certa que a senhora iria curá-la. Ou seja, a rapariga disse que tinha tido uma locução interior, Nossa Senhora. Nossa Senhora lhe tinha dito, je guérirai, eu curarei. E ainda mais intrigante, ela dizia que Nossa Senhora tinha dito à Marie que ela iria sofrer, iria ter uma doença, porque era preciso fazer uma cura milagrosa para obter a conversão de um descrente. É um detalhe que eu encontrei aqui muito curioso. Na altura, Marie não fazia ideia sequer que se ia cruzar com este médico descrente, com este Alexis Carrel, não é? O Alexis Carrel só se vai converter 40 anos depois, ou seja, 2 anos antes de morrer. A conversão vai demorar muitos anos, mas, mas há aqui uma intenção. Às vezes as pessoas dizem, se eu visse um milagre, eu convertia-me logo. Neste caso não foi logo, calma, foram 40 anos. Se calhar sim, se calhar não. Foi um processo bastante longo. E por isso o que nós vamos trazer aqui, Gonçalo, aqui para os nossos ouvintes, é a narrativa destas, 24 horas, mais coisa menos coisa,
né, que começa no comboio, não é? E que termina com a cura completa desta rapariga. Então, ele cruza-se com ela quando ela já não comia há 4 dias, porque esta coisa da doença que ela tinha, que era uma... Não, isso foi antes. Ela estava neste momento com peritonite tuberculosa. Portanto, tinha o períneo, se tiver aqui algum médico, vão começar a gritar connosco, mas eu espero que não. Tinha o períneo completamente inflamado e estava, esta situação, tanto quanto eu percebi aqui de ler o Carrel, tornava quase impossível a ingestão de comida. Ela não comia já há 4 dias e acho que há aqui uma enfermeira que consegue metê-la no comboio. E então, ao meio da madrugada, esta enfermeira chama o Carrel, porque a rapariga Marie tinha entrado em coma. Então vamos ver o que é que se passa. E agora vamos passar... Então, a situação não está nada famosa. Ela está em coma. Ela era suposto nem sequer ir neste comboio porque ela estava em fase terminal. Esta doença era uma doença terminal, porque a pessoa fica privada de comida, não é? E entra a inflamação e a falta de comida, a pessoa acaba por morrer. E vamos ver como é que o Carrel relata isto. E não esquecer, a pessoa que está a relatar isto é um médico agnóstico. É um grande médico brilhante, não é? Mas nesta fase ainda está bem longe de se converter. É um mero curioso que lá estava para safar um amigo, por assim dizer. Neste relato... Não, foi substituir o amigo. Neste relato, o Carrel chama-se ele próprio Lerrac, que é o inverso do apelido Carrel. Portanto, sempre que eu disser Lerrac é o pseudónimo dele. Então começa assim. A noite parecia demasiado longa. Para todos os desafortunados, para os doentes que tremem e sofrem, assim como para os que deles cuidam, às 3 horas da madrugada, aquela hora mesmo antes que o dia venha substituir a noite, é uma hora de medo, angústia e desespero. Quando o comboio entrou na próxima estação, a enfermeira que estava a tomar conta de Marie, toda a noite, assustada quando a sua paciente entrou em coma, foi a correr chamar Lerrac. Portanto, ele está a falar dele próprio, Lerrac, na terceira pessoa. O Carrel, exato. Marie estava no seu colchão meia vestida. A sua cara estava verde, mas tinha recuperado a consciência. Só havia uma luz tenue no compartimento. O calor era abrasador. Portanto, isto era maio. Lerrac baixou a janela e a corrente de ar fresco trouxe-lhe os sentidos de volta. Nunca chegarei a Lourdes, suspirou ela angustiada. De cada vez que o longo comboio se tinha numa paragem, os passageiros chocavam uns contra os outros, e estes choques infligiam um sofrimento inimaginável nos doentes. Ela parece agonizante, disse a enfermeira. Estou sempre a pensar que ela vai desmaiar e não sei o que fazer com ela. Vamos dar-lhe uma injeção imediatamente, disse Lerrac. A enfermeira puxou a manga, descobrindo o braço macerado de Marie. Lerrac encheu a seringa hipodérmica Perravaz. Deve ser uma marca de seringa, um tipo de seringa, não sei. Aqui a nossa ignorância de medicina. Encheu a seringa hipodérmica com uma solução de morfina. E dado que não tinha uma lâmpada a álcool, colocou a seringa contra a luz de um fósforo aceso. Depois enfiou a seringa sob a pele branca e a seringa manchada de fumo deixou uma pequena mancha preta na pele. Daqui a... Portanto, nesta altura as seringas não vinham embaladas não, em uma seringa metálica. naquelas coisinhas de plástico como agora vêm já desinfetadas e tudo. Portanto, ele teve que desinfetá-lo com estes meios. Não é? Teve de desinfetar, exato. Daqui a 5 minutos a dor terá desaparecido. Portanto, isto era o efeito da morfina, não é? Entretanto, deixe-me olhar para o abdômen. Portanto, o abdômen nestas doenças está muito inflamado, muito inchado. E vamos aplicar-lhe algum Laudano, diz o Carrel. Com destreza, a enfermeira destapou a barriga distendida de Marie. A pele reluzente estava esticada e dos lados as costelas apareciam salientes. O inchaço era aparentemente causado por massas sólidas e havia uma bolsa de fluido sob o umbigo. Era um caso clássico de peritonite tuberculosa. Lerrac tocou no abdômen com as costas dos seus dedos indicador e médio. A temperatura estava acima do normal. As pernas estavam inchadas, quer o batimento cardíaco, quer a respiração, estavam aceleradas. É a inflamação, não é? Aquilo aquece, imagino. Vamos seguir então. Queres continuar tu, Gonçalo, aqui na parte de a chegada à Lourdes? Então, o comboio chegou a Lourdes ao meio-dia do dia 27. Marie estava então inconsciente e só recuperou a consciência à noite e passou-a no hospital. Entretanto, o Dr. Carrel conversa com um colega acerca do caso de Marie e vamos ver o que é que ele está a recordar daquilo que analisou, não é? Esta infeliz rapariga está no estágio final de uma peritonite tuberculosa. Conhece a história dela. A família toda morreu de tuberculose, ou seja, os antecedentes
Também não eram os mais animadores. Ela teve lesões tuberculosas, lesões nos pulmões e desde os últimos meses uma peritonite diagnosticada quer por um médico de clínica geral, quer pelo conhecido cirurgião de Bordeaux, Brumiot. A sua condição é muito grave. Tive de lhe dar morfina durante a viagem. Ela pode morrer a qualquer momento. Portanto, bem, que o Carrela não deixara... Pronto, já tínhamos percebido, não é? Que a situação era desesperada. Era uma situação terminal. Era desesperante, sim. Portanto, no fundo, é isto que ele está à espera. Ele está à espera. A qualquer momento ela pode morrer. Se um caso como o dela fosse curado, seria sem dúvida um milagre. Eu nunca mais duvidaria e tornar-me-ia um monge. Isto aconteceu de facto? Não, ele não se tornou no monge. Ele não se tornou no monge e demorou uns aninhos a converter-se. E ainda assistiu a outro milagre, não é? Como vimos, foi no dia em que ele conheceu a sua futura mulher. Portanto, bem, enfim, é assim, nós estamos aqui a rir, mas já sabemos, não é? Isto, uma pessoa fazendo exame de consciência também, enfim. Isto acontece muitas vezes, não é? Toda a gente diz que se visse um milagre, exato, convertia-se, não é? E tornava-se crente, mas depois não. Sim, mas depois na prática assim. É preciso mudar de vida. Umas vezes é assim, porque é preciso mudar de vida, não é? Não. Mudar de vida não é nada fácil. Exato. Enfim. No dia seguinte, dia 28, a enfermeira Guirin pediu a Marie, às portas da morte, que escrevesse uma última carta para a sua família. Ela recusou, dizendo que só escreveria uma carta à família depois de curada. Portanto, ou seja, ela não está nos ajustes. Ela por ela bastante... aquilo não vai... Não é assim. Não está com dúvida nenhuma. Sim. A enfermeira Guirin, pressentindo um milagre, pede uma maca e com ajuda leva Marie para os banhos de Lourdes. No seu testemunho posterior, Marie diz que não se lembra de ser levada para as águas de Lourdes, mas lembra-se de uma forte dor ardente abdominal quando lhe despejaram a água de Lourdes sobre o abdômen. Bem, imagino, pronto, aquilo devia estar tudo inflamado, não é? Mas é incrível que e depois com a água em cima, ela lembra-se dessa dor. Reparem bem, quem está a ouvir, reparem bem, que aqui é um momento de viragem, não é? Quando se despeja a água de Lourdes sobre o abdômen. Por causa dos seus gritos, pararam de lhe aplicar a água, mas pouco depois, aliviada a dor, e com a concordância de Marie, voltaram a despejar a água sobre o abdômen. Marie disse que, da segunda vez, a água de Lourdes já não provocou dor, nem ardor, mas sim doçura. De um momento para o outro... Isto são minutos, são escassos minutos. Nesse momento, começou a respirar normalmente, o que antes não era possível. Perante isto, várias pessoas aproximaram-se de Marie, incrédulas. À terceira vez que se aplicou a água sobre o abdômen, a distensão abdominal começou a diminuir. Ela levantou-se da maca e pediu que a levassem à igreja. Não foi ao médico. Primeira igreja. Primeira igreja. Muitas pessoas, perante estes factos, começaram a rezar e a cantar. Marie foi levada ao bureau médico e foi assinalada por vários médicos que lhe disseram que estava francamente melhor. E assim a encontrou Carrel. Então vamos ver o que é que Carrel diz quando a encontrou depois de toda esta situação. Marie Fran, portanto isto no testemunho do Carrel, ele usa estes pseudónimos às vezes para proteger a identidade da pessoa, não é? Num casaco branco, estava sentada na cama. Embora a sua cara estivesse ainda cinzenta e emaciada, estava iluminada com vida. Os seus olhos brilhavam, uma cor tenue tingia as suas bochechas. As linhas nos cantos da sua boca, marcadas pelos anos de sofrimento, ainda se viam, mas uma indescritível serenidade emanava da sua pessoa que parecia iluminar aquela triste ala de hospital com alegria. Doutor, disse ela, eu estou completamente curada. Sinto-me muito fraca, mas acho até que consigo andar. Carrel, e aqui lá está, ele escreve Lerac também, porque troca uma questão de anonimato. Colocou a sua mão no pulso dela. A pulsação estava calma e regular, 80 vezes por minuto. E todavia, apenas poucas horas antes, estava tão acelerada, tão trêmula, que ele mal a podia medir. A sua respiração tinha-se tornado completamente normal. O seu peito subia e descia com uma regularidade lenta. A pele do abdômen, portanto, há bocado falámos que estava toda esticada, não é? E quente até ao toque, não é? Exato. Estava macia e branca. Acima das costelas, estreitas, estava o pequeno, achatado e ligeiramente côncavo abdômen de uma jovem rapariga mal nutrida. Portanto, ou seja,
Passou de uma coisa inchada e cheia Sim. enfim, Sim. não precisamos de voltar à Exatamente, descrição. para um estado normal. Para uma barriga normal de uma rapariga Malnutrida, mal não é? nutrida, Sim. porque lá está, pronto, é preciso lembrar que estava há 4 dias sem comer, não é? Portanto, não é propriamente a situação nutricional mais agradável. Levemente, ele colocou as suas mãos nas paredes do abdômen e pressionou. Estava macio, flexível e extremamente fino. Sem lhe causar qualquer Incrível. dor, ele conseguiu palpar o abdômen, os lados, a pelvis, à procura de vestígios da distensão e das massas duras que ele tinha encontrado Sim. no dia anterior. Não é? Portanto, Poucas horas lembra-se antes, das né? massas De duras. madrugada. Bom, exato. Tinham desaparecido como se fossem apenas um sonho mau. Toda a região do abdômen parecia completamente normal. Apenas as pernas estavam inchadas. Ela estava curada. No espaço de poucas horas, uma rapariga com a face já azul, enfim, um abdômen distendido e um coração fatalmente acelerado, estava agora recuperada, exceto pela sua fraqueza e emaciação. Ou seja, dá a entender que o que lhe faltava neste comidinha. momento era pronto, caldo. um lanchito, pronto, um bom almoço para compensar Uma caixa de galinha, né? Certo. esta situação bastante marcante. Exato, uma canja, não é? Ele não tinha ouvido os doutores J e M a entrarem, portanto aquele também protegeu a identidade dos doutores. Subitamente deu por eles de pé ao seu lado. Ela parece curada, diz ele, não encontro nada de mal. Por favor, examinem-na vós mesmos, porque ele estava sem acreditar. Enquanto os seus 2 colegas palpavam cuidadosamente o abdômen de Marie Ferrand, Carrel pôs-se de lado e a vê-los com olhos cintilantes. Não podia haver dúvida alguma de que a rapariga estava curada. Era, obviamente, a coisa mais portentosa que ele alguma vez vira. Era, ao mesmo tempo, assustador e maravilhoso ver a vida voltar a um organismo que estava praticamente destruído por anos de doença. Ou seja, ele teve anos com isto, chegou ali e com o contacto com a água de Lourdes ficou curada. Virando-se para o Dr. M, que ainda palpava o abdômen de Marie, Carrel perguntou se encontrar algum dos sintomas. Ele disse absolutamente nenhum. Mas quero auscultar a respiração. Ele encostou o seu ouvido ao peito de Marie. Ao mesmo tempo, o Dr. J, portanto o J, o outro doutor que lá estava a medir a pulsação. Finalmente, os 2 médicos terminaram o exame. Ela está curada. Disse o Dr. J, profundamente comovido. Não encontro nada, disse o Dr. M. A sua respiração é normal. Ela está boa. Ela pode se levantar. Não há nenhuma... Disse o outro médico. Não há nenhuma explicação para esta cura. É um milagre, disse outra pessoa. Talvez enfermeira, talvez alguma enfermeira. Sim. Talvez algum enfermeiro. Eu rezei por si, Dr. Carrel. Talvez Volta isso o traga de volta para a igreja. Talvez isso traga de volta para a igreja. É certamente um milagre, disse Carrel em voz baixa, a não ser que eu me tenha enganado no meu diagnóstico. Portanto, reparem, isto é aquilo... Ok, aqui um pequeno à parte. Nós já dissemos isto 2 ou 3 vezes neste episódio, mas ou seja, é aquela questão que a pessoa... A fé é uma coisa livre. Portanto, nós podemos escolher se aceitamos ou não a credibilidade de um determinado testemunho ou até mesmo dos nossos sentidos. Reparem que temos aqui o Dr. Carrel que assistiu a esta situação toda. Ele está a narrar. Portanto, isto nós estamos a ler ao testemunho que ele escreveu e ele próprio, nesta situação, diz, se eu não me enganei do diagnóstico... Devido ele próprio, sim. A pessoa tem sempre a liberdade. Portanto, Deus não nos impõe... Certo. Acreditar numa coisa, mesmo quando nós presenciamos um milagre. Portanto, nós temos sempre a liberdade, não é? de pôr isso em causa. Para ser agnóstico, se a pessoa quiser. Sim. Portanto, temos sempre essa liberdade. E é algo... Portanto, de facto, é extraordinário como é que isto acontece. Mas pronto, voltamos aqui ao tema. Portanto, a não ser que eu me tenha enganado no diagnóstico, diz o Carrel. O que é que vai fazer? Perguntou o Carrel à Marie, agora que se sente curada. E ela diz... O que é que achavas que ela vai fazer? Acho que ela vai se tornar religiosa. Vai voltar para o pé da família, voltar para a aldeia dela, continuar a vida dela. A vida dela está mudada para sempre. Acabou. Vou juntar-me às irmãs de São Vicente de Paula e tratar dos doentes. E tratar dos doentes, respondeu ela.
para esconder a sua emoção, o Carrel saiu do quarto. Portanto, é assim, eu imagino, não sei, talvez fosse alguma resolução que ela já tivesse antes, ou então o milagre comoveu de tal forma, porque não seria obrigatório. Não, claro que não, claro que não, mas... Ou seja, é extraordinário o facto de ela teve um milagre e foi curada e juntou-se às irmãs, mas não seria de todo obrigatório. Claro que não, aliás, isto é uma coisa que já há bocadinho referimos, que a rapariga achava que Nossa Senhora ia curá-la, porque ela já tinha claramente uma espiritualidade ali nascente, não é? E portanto a cura para ela confirmou a sua vocação. Mas ao mesmo tempo é algo bastante lindo, bonito e é profundo porque ela foi curada e no fundo decidiu tornar-se, no fundo, agente, não é? Da cura, porque ela vai tratar dos cura, doentes. Vai tratar dos doentes, portanto, no fundo, porque assim, os milagres de facto são coisas extraordinárias que acontecem de vez em quando, mas a maior parte das vezes Deus age através de meios ordinários, não é? Aquilo que nós já falámos no episódio dos milagres, causas segundas, não é? Portanto, as leis, as regularidades normais da natureza, e é aí que entra o nosso papel, não é? Em parte. Portanto, neste caso, ela foi curada por Deus, não é? Pelo menos é o que tudo indica, com base no testemunho do Dr. Carrel. E da própria, porque a própria disse sempre que se ia curar contra tudo e contra todos, não é? E então decidiu dedicar-se aos doentes ao tratamento dos doentes. E ser irmã Vicentina. Aquilo a graça que ela recebeu, decidiu estendê-la, tentar, na medida daquilo que lhe fosse possível, estendê-la aos outros. Que é extraordinário. É fantástico. No dia seguinte, dia 29 de maio, Marie vestiu-se, já se conseguia levantar e sentar-se em dores, e nesse dia quis mergulhar por inteiro nas águas de Lourdes. Então voltou lá e foi uma das piscinas, não é? Sim, mergulhou. Sim, e conseguiu fazer isso sem qualquer dor agora. Marie fez a viagem de volta para Lyon, uma viagem de 24 horas, e saiu pelo seu próprio pé do comboio para a estação. Escreveu ela: apanhei o elétrico e não me cansou, e corri em lágrimas para os braços da minha família, que nem me reconhecia. Portanto, a própria família sim, ficou... a família achou que nunca mais iria ver viva, não é? Sim. Notar que já não é o pai e a mãe, não é? Porque, certo. Pronto, como lemos no início, faleceram eram bastante novos, exato. Em Lyon, o Dr. Roy, bem como o próprio Carrel, acompanharam-na nas semanas seguintes. Das notas do Dr. Roy... Isto é muito importante, porque passaram-se aqui 3 meses, não é, Gonçalo? Isto é muito importante. 2 meses. Exato. Portanto, voltaram a analisá-la e disseram: a cura parece completa. O seu peso aumenta 1 kg por semana. Ou seja, parece que também estava a comer melhor. Não é? A condição geral é excelente. Examinamos o seu estado psicológico. Ela parece normal. Uma jovem senhora muito modesta e calma. Razoavelmente inteligente. Memória muito lúcida. Sem misticismo. Tímida e discreta. Fala da sua cura apenas quando lhe perguntam. E aparenta não ter um desequilíbrio mental. Portanto, isto também é muito importante, não é? Porque às vezes... Claro, isto podia ser... Ou seja, até o... Ou seja, este garante de que a pessoa não estava... Sim, não estava doida, a simular nada, nem estava a fingir nada. Não, e teria... Ou seja, dada a dimensão da cura testemunhada pelo Alexis Carrel, não é? Isto seria... Ou seja, mesmo que ela ficasse doida a seguir... seria extraordinário na mesma. Claro, sim. Mas é importante mostrar que ela não está a fazer disto. Sim, o que ainda é mais notável aqui é que, além de ter a cura física, mentalmente e na sua vida, ela teve uma vida normal e nem sequer foi fazer disto um grande espetáculo. Portanto, só falava da sua cura quando lhe perguntavam. Porque às vezes poderia subir-lhe à cabeça e começar a dizer a toda a gente... de forma mais ou menos... Ou seja, podia ser de forma benigna também, não é? Ou seja, dar glória a Deus para aquilo que lhe aconteceu na vida. Mas também às vezes podia ter intenções menos corretas. Mas não tem nada disso. Portanto, continua simplesmente a sua vida... quando lhe perguntam. De forma simples. Exato. A 5 de setembro, o Dr. Roy parece procurar despistar perturbações de foro psicológico. Mas encontra tudo normal. A paciente está alegre, fala prontamente de inteligência normal. Portanto, nem é muito inteligente, nem é pouco. É uma pessoa normal. Memória perfeita, nada perturbada pelo interrogatório, olha na cara sem insistência ou reserva excessiva. O Dr. Roy estava convencido de que Marie teria um relapso no espaço de um ano. Ou seja, voltaria a ter outra vez a mesma doença, não é? Sim. Exato. A 6 de agosto foi aceito como postulante pelas Irmãs da Caridade de Lyon. Em meados de novembro,
tinha recuperado 16 quilos. A 29 de novembro foi para Paris seguir a vocação de religiosa no convento da Rue du Bac. A Rue du Bac é aquela... Famosa. É aquela famosa rua das aparições da Medalha Milagrosa. É mesmo a Rue du Bac. Por acaso eu tive a graça de lá estar, mas tema para outro episódio. Boa ideia. Quer dizer, não para um episódio, é uma coisa pessoal, mas podemos fazer um episódio sobre essas aparições. Foi lá visitada pelo Dr. Boissari. Boissari, que era um dos médicos do gabinete de Lourdes. Era, portanto, um dos médicos que conheceu o caso desde o começo. Foi lá visitada pelo Dr. Boissari, do Bureau Médico de Lourdes, em fevereiro de 1903. Em 1905, 3 anos depois da cura, 3 anos, reparem, o Dr. Roy achava que ela ao fim de um ano teria um relapso. Teria um relapso. Portanto, 3 anos depois da cura, Marie continuava a receber e a responder a pedidos periódicos de análises à urina e ao sangue por parte do Dr. Boissari. Marie fez os votos a 8 de dezembro de 1907, um dia bonito para se fazer votos. E antes de os fazer, foi pedido um parecer médico que refere: a sua força física não lhe falha. Ela tem força para lavar a roupa e engomar. Morreu de modo natural a 22 de fevereiro de 1937, com 58 anos de idade. Portanto, tendo em conta o prognóstico que ela tinha... Viveu mais do dobro. Aqui uns anos antes, não era de esperar que durasse tanto tempo. E durou certamente mais do que este um ano que o Dr. Roy lhe estava... Quer dizer, não lhe estava a dar um ano, mas dizia que ela teria um relapso daí a um ano. Seria o mais expectável, pelo menos, não é? É, sim. No fim disto tudo, vimos, de facto, este relato extraordinário. Mas uma coisa que aqui podemos notar, e penso que referimos no início, é que, apesar disto ter sido reconhecido como uma cura pelo Bureau, não foi reconhecido como milagre pela Igreja. Não é um dos 70 que a Igreja Católica reconheceu como milagre. Portanto, podemos ver aqui a qualidade tem que ter os outros, não é? A rigidez dos critérios, não é? A qualidade dos critérios, porque não sei, por este relato, e tendo em conta que isto foi feito por um médico agnóstico, e já veremos o que é que aconteceu depois, mas na altura em que ele escreve o relato é agnóstico, seria, não sei, eu acho que se algum dos nossos ouvintes, eu não sei o que é que os nossos ouvintes acham, mas do meu lado eu classificaria isto como milagroso, não é? Mas os critérios da Igreja são ainda mais apertados. Não sei se terá sido por facto do diagnóstico ter sido feito no comboio ainda e não no... Eu não sei as razões pelas quais este não é um dos 70. Às vezes é preciso também quem o defenda, não é? É preciso quem faça de postulador. Mas é uma coisa que eu estou muito curioso. Entretanto, eu descobri, Gonçalo, que este tema do Alexis Carrel e da Marie Bailly foi alvo de 4 artigos escritos nos anos 70, e vou tentar encontrar esses artigos, talvez enviando um e-mail nós possamos conseguir esses detalhes e depois vir aqui partilhar com os nossos ouvintes, porque online não consegui encontrar nada, mas é possível obter cópias. Eu sei pelo menos que um dos autores que nos é muito querido, o padre e cientista Stanley Aki, escreveu um livro em que traduziu para inglês esta carta do Alexis Carrel, e ele próprio refere que há uns anos atrás pediu estes artigos do padre Bernard Billet e que conseguiu-os. Portanto, nós podemos também ficar aqui com este compromisso de perceber melhor porque é que este não fez parte dos 70, né? Qual foi a razão pela qual este nunca saiu da pasta número 54 do Gabinete Médico de Lourdes. Mas é uma história estupenda. Exato. E se for possível, bom, faremos, se chegarmos a essa situação, ou faremos outro episódio, ou podemos também partilhar nas notas. Sim, fazer algum comentário e dar um bocadinho mais de detalhes. Então, mas já estamos aqui a chegar ao fim. Depois deste processo todo, bom, já demos um bocadinho um spoiler nisto há bocado, não é? Mas o que é que aconteceu ao Dr. Carrel? Portanto, ele viu isto e pelo menos de início não se converteu, não é? Tu disseste que ainda demorou um bocadinho, mas o que é que aconteceu no final? Portanto, o Dr. Carrel ganhou o Prémio Nobel passado uns anos. Sim, essa parte foi muito feliz. Eu acho que ele também ganhou o Prémio Nobel porque ele saiu de França e ele esteve no Canadá e nos Estados Unidos, e porque ele a certa altura
incompatibilizou-se. E nós podemos imaginar a situação do Dr. Carrel, rodeado de colegas agnósticos, médicos agnósticos, que não entendiam o fascínio que ele tinha por Lourdes, né? Porque ele, a partir disto que ele presenciou, voltou a Lourdes várias vezes, escrevia sobre o assunto e publicava artigos. E isto, ao mesmo tempo, ele não tinha amigos católicos, não é? Porque ele não era católico, era um agnóstico, e a forma como ele escrevia era a de uma pessoa agnóstica. Ele não agradava aos católicos, mas também não agradava aos médicos ateus e agnósticos, também não entendiam porque é que ele andava para lá pelos Pirineus, não é? Coitado, estava naquela fase em que... Não tinha amigos de lado nenhum, não é? É demasiado católico para os agnósticos e é demasiado agnóstico. Tal e qual, é isso mesmo. E então, do que eu li, ele deve ter, a certa altura, feito aqui uma guinada na sua carreira, foi para a América do Norte, para o Canadá, e o Prémio Nobel vem na sequência de um trabalho que ele faz no estrangeiro. E depois, quando ele regressa à França, volta a interessar-se outra vez por Lourdes, é lá que conhece a sua mulher e que se casa. Mas, na verdade, a relação dele foi sempre um bocadinho tensa com esta questão dos milagres. Ele até, grande parte, até quase ao fim da sua vida, ele estava convencido que oração e religião faziam parte de um domínio da natureza ainda desconhecido. Ou seja, ele estava convencido de que havia aqui ciência por descobrir e que talvez ele próprio conseguisse desbravar essa área que ele achava que era científica, porque ele estava convencido que não era possível rezar a um Deus pessoal. Ou seja, ele achava que essa parte da religião cristã, de que há um Deus que ouve as nossas orações, ele achava que isso não era possível. E, portanto, ele toda a sua vida profissional foi procurar uma explicação, entre aspas, científica, que excluísse a necessidade de acreditar na oração e de acreditar num Deus pessoal. Portanto, no fundo uma das coisas que nós vimos no episódio dos milagres é que para ser milagre tem que existir aqui uma intervenção divina, não é? Uma causa sobrenatural que, como existe... As leis da natureza é o que atua quando só temos causas naturais a atuar, e Deus pode, se quiser, introduzir uma causa sobrenatural que faz com que essas leis não sejam válidas, não é? O que parece que ele, daquilo que estavas aqui a dizer, o que parece que ele estava a tentar... Parece que a ideia dele é que Deus nunca poderia introduzir esta causa sobrenatural, e, portanto, se eu vejo milagres, porque ele via... Ele assistiu, não é? Assistiu a duas curas. Assistiu a dois ao longo da sua vida. Se eu vejo milagres, então tem que existir uma lei que desconhecida na altura, o facto destes milagres estarem a acontecer. E se acontecem com maior frequência quando as pessoas rezam, se calhar existe aqui uma lei da natureza que eu não conheço. E que é a oração ativa, se calhar. E que é a oração ativa de alguma forma, não é? Sim. Essa era a convicção dele, Gonçalo, era isso mesmo. E já no final da vida dele, esta mudança vai criando sinais de um cristianismo cada vez mais forte. No seu diário, ele escreve, em 1942, 2 anos antes de morrer, ele escreve: acredito na existência de Deus, na imortalidade da alma, na revelação e em tudo o que a Igreja Católica ensina, na sua admirável doutrina de sacrifício, que é o seu cerne. Portanto, ele aqui já estava claramente católico, em 42. Em 43 tem um ataque cardíaco, outro ataque cardíaco em 44. Portanto, ele, quando morre, já está inteiramente católico. E ele, a certa altura, faz um testemunho muito bonito a um padre, seu amigo, a Monsenhor Amoyon, e diz as seguintes palavras, já mesmo no fim da vida: quando nos aproximamos da própria morte, apercebemos do nada todas as coisas. Ganhei fama, o mundo fala de mim e das minhas obras, e, no entanto, eu sou uma mera criança perante Deus, e uma pobre criança ainda por cima. E morreu na madrugada do dia 5 de novembro de 1944. Portanto, tardou, mas... Há sempre tempo. Bom, não é? Sempre. É assim, no episódio 2 tivemos um final feliz, não é? Apesar de nem sempre contamos histórias, não é? Mas... Isto é um final muito feliz. O que eu gostava de destacar aqui, Gonçalo, é a beleza deste Prémio Nobel de Ciência. No fundo, se hoje em dia algum de nós tem um familiar que teve uma cirurgia vascular ou a substituição de órgãos, deve essa técnica ao trabalho pioneiro do Alexis Carrel, não é? Como é que um homem com este grau de genialidade, não é, científica e médica, chega ao fim da sua vida, não é? Uma vida que encheria de orgulho qualquer médico cientista, não é? E ele diz: eu sou uma mera criança perante Deus, uma pobre criança ainda por cima. Portanto, talvez aqui um eco de que ele esteve longe de Deus a vida toda, não é? E por isso apresenta-se como Deus perante Deus como uma pobre criança, não é? Não só uma criança, mas pobre, não é? Espiritualmente. Esta humildade final é extraordinária, porque a opção contrária era pensar, era revoltar-se, não é?
eu sou extraordinário, ganhei o prémio Nobel e desenvolvi isto tudo, porque é que isto me está a acontecer a mim, não é? Enfim. A mim faz-me lembrar o que Jesus ensinou acerca das crianças, não é? Que quem não tiver a fé de uma criança não é digno do reino dos céus. Isto é o que me salta logo à vista. Quem não se converter não será como uma criança, não é? São Mateus 18, não entrar no reino dos céus é realmente o que me salta à vista. De facto. E pronto, terminamos assim a história do Dr. Alexis Carrel. Com a promessa de voltar a Lourdes, portanto, virtualmente, não é? Em formato de podcast, numa altura mais propícia, que nos permita preparar o tema com a dignidade que ele tem. Exato. Neste episódio focámos-nos mais aqui na cura da Marie, e testemunhada pelo Prémio Nobel da Medicina, o Dr. Carrel. E pronto, se calhar ficamos por aqui. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Bernardo. Que já quem nos está a ouvir, nós tínhamos prometido que este episódio seria um episódio não longo, não é? Um episódio curto. Já estamos um bocado para lá da hora razoável, mas resta-nos agradecer e claro, pedir os vossos comentários. Não deixem de comentar, sobretudo na nossa página no YouTube, em que é possível encontrar lá no canal espaço para fazer comentários. Temos todo o gosto em ouvir o que é que pensam sobre este episódio. Qualquer que seja a vossa perspectiva, digam-nos o que acharam. E muito obrigado. E pronto, esperemos que tenham gostado. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Gonçalo. E até breve. Até a próxima. Até breve. Um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado do testemunho do Prémio Nobel Alexis Carrel em relação à cura de Marie em Lourdes. Não se esqueçam de deixar o vosso feedback através dos comentários, pôr gosto e subscrever ao nosso canal para não perderem nenhuma atualização. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.